Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Moisés Xavier. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue usar o chat GPT para a gente estudar física, e é muito interessante. Não é você pegar o que está aqui e colar, ai, não é para fazer isso. Mas eu vou ensinar como ele ajuda a gente a entender conceitos melhor, a gente conseguir de fato algumas questões aqui, você fez todas as questões do livro e quer mais algumas, o chat GPT te ajuda, tá? Então fica comigo que a gente vai aprender muito nesse vídeo, tá bom? Pessoal, antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela moral, por favor, e vamos seguir, tá? Então o que acontece? Eu vou dar aqui boa tarde pro ChatGPT, porque eu sou uma pessoa educada, né? E ele, ele dá boa tarde também, ele também é educado. Então vamos lá, basicamente aqui a gente vai usar ele para entender alguns conceitos abstratos. Tem conceito que a gente consegue entender bem, mas tem conceito que a gente fica ali meio, que negócio é esse? Então, por exemplo, o conceito de entropia. O que é entropia? É um negócio muito louco. Fica meio difícil de entender às vezes o conceito. Mas a gente vai ver que ele não é tão complexo quanto parece. Quando a gente tem dificuldade com o conceito, a gente pede para o chat GPT explicar para a gente como se a gente fosse uma criança. Então eu falo, me explique o conceito de entropia como se eu fosse uma criança. Olha que legal, hein? Claro, vai me explicar. Vou tentar explicar de uma maneira fácil. Imagina que você está brincando com um monte de bolinhas coloridas, né? Então você vê aquela criança ali, cheia das bolinhas, bem feliz. Se todas as bolinhas estão misturadas de uma maneira bagunçada, é difícil dizer exatamente onde está cada cor, certo? Realmente, fica difícil, né? Elas estão bagunçadas. Então, a entropia é um pouco como a bagunça ou desordem das bolinhas. Quando as coisas estão organizadas, como se todas as bolinhas de uma mesma cor estivessem juntas, a entropia é baixa. Então, você tem bolinhas vermelhas, amarelas e pretas. Se elas estão cada uma organizadinha no seu lugar, minha entropia é baixa. Agora, quando está tudo muito bagunçado, você não consegue nem. Está tudo uma com a outra ali, então você tem de fato umas bolinhas bagunçadas e, logicamente, nesse ponto a entropia é alta, porque a entropia é como se fosse a forma com que a gente medisse a desordem de de um local, de um sistema e tudo mais. Ela é justamente isso, o quão bagunçado ou organizado estão as coisas. Quando algo está bem organizado, a entropia é baixa. Quando algo está bagunçado, a entropia é alta. Isso é usado em muitos campos, como na física e na teoria da informação. Na física, como é que a gente usa isso? Isso aqui está em conexão com a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela vai dizer que a ordem natural das coisas acontecerem é para aumentar a entropia, é para aumentar a desordem. Quando você tem ali uma cachoeira, a água vai cair da região de maior altura para a região de menor altura. Ela vai ter esse fluxo natural. Por quê? Porque ela segue justamente essa tendência de aumentar a desordem do sistema. Essa é a ideia. A mesma coisa também o calor. O calor sempre sai da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Ele segue um fluxo ali natural. Justamente porque é assim que as coisas funcionam. A tendência é que aumente a desordem do sistema. Um exemplo mais simples para vocês entenderem é o gelo. Né? O gelo é água no formato sólido. E basicamente, se você deixa o gelo ali, o que vai acontecer? O calor que está no ambiente, que é a maior temperatura, vai ir para o gelo que está com a temperatura menor, até eles entrarem em equilíbrio térmico. E o gelo, com uma estrutura ordenada, ele vai virar o quê? Água líquida, né? Água no estado sólido vai virar água líquida por conta dessa questão da desordem. A estrutura molecular do gelo é mais organizada, a da água líquida é um pouco mais desorganizada quando você compara as duas. Então a tendência natural é que a entropia aumente. Isso naturalmente. Se você quiser fazer o contrário, você vai ter que gastar energia para isso. Então, se eu quero, por exemplo, tendência natural que a gente caia. Se eu quero conseguir subir, se eu quero planar, se eu quero voar, eu tenho que gastar energia para isso. Por isso que o avião tem combustível, tem todas aquelas coisas ali que tem um gasto energético para ele conseguir vencer a resistência do ar e conseguir ficar ali, de fato, no ar, tá bom? Então essa é a ideia geral, pessoal, como o ChatGPT ajuda a gente com algumas coisas de conceitos. Você pode colocar outros conceitos aqui, como o conceito de torque, que é um conceito também um pouco enjoado, e alguns outros conceitos aí da física que são um pouco difíceis de a gente visualizar, principalmente quando a gente estuda eletromagnetismo, é um conceito também que às vezes é meio difícil de visualizar. O chat GPT explica como se a gente fosse uma criança. A ideia é que se você consegue explicar um conceito para uma criança, é porque você entendeu ele muito bem.
Então isso aqui é uma coisa muito legal que vocês podem usar, vocês podem brincar com isso aqui de uma forma que o chat GPT vai ajudar muito a gente. Agora, você quer exemplos de questões, por exemplo, você pode pedir para o chat GPT te dar exemplos de questões de cinemática, por exemplo. Isso aqui é uma ideia bem legal. Então, você quer exemplos de questões de cinemática? Ele vai te dar, ó. Ele te deu uma de movimento retilíneo uniforme. Lembrando que o retilíneo uniforme é quando a velocidade é constante. O uniformemente variado é quando a aceleração é constante, né, a trajetória retilínea. O lançamento vertical, ele é basicamente... Ele é bem simples, pessoal. É a mesma ideia aqui do retilíneo uniformemente variado. Tá? É só você trocar a aceleração pela gravidade. Lançamento oblíquo é uma composição dos movimentos. O lançamento oblíquo, ele compõe na horizontal ali o movimento retilíneo uniforme e na vertical o uniforme variado. E o movimento circular, tá? Então ele deu 5 questões pra gente. A gente podia ter pedido mais, mas é a questão que ele fala aqui, que é algumas categorias, né? São questões simples, tá? Você pode pedir questões difíceis. Vamos pedir para ele dar a solução pra gente, ó. Me dê a solução das questões. Olha, resolva as questões para mim. Pra gente ver se o que a gente fez estudando vai estar correto. Ele já está resolvendo. E ele fala: a velocidade é tal, o tempo é tal, a posição é velocidade vezes tempo. E aí você encontra os 600 aqui de distância percorrida, tá? Ele tem aceleração, tempo, a velocidade final, as equações aqui. E ele, se você quiser que ele resolva mais alguma, pode ser. Agora eu quero uma coisa difícil, né? É, me dê exemplos de questões muito difíceis, né? Porque aí a gente vai conseguir pegar questões agora bem complexas. Tá bem legal isso daqui. Movimento em 3 dimensões. A gente tem problema de velocidade relativa. Lançamento em um campo gravitacional não uniforme. Esse aqui tá bem complicado. Isso aqui não vai cair em nível de ensino médio, tá, pessoal? Muito difícil. Porque o campo gravitacional que a gente trabalha é sempre uniforme. A resistência do ar, equação por altura. Isso aqui, infelizmente, você vai precisar de cálculo diferencial integral para você fazer isso aqui, tá? Então, infelizmente, eu acho que seja muito legal essas questões aqui, tá? Mas infelizmente eu acho complicado cair a nível de ensino médio. Mas vamos pedir a solução. Vamos pedir a solução aqui, ó. Se dá 4, para vocês verem como é que ele vai usar o. Acredito que ele deva usar aqui alguma coisa de cálculo, né? Ó, me dê a solução da quarta questão. Lembrando que me dê tá errado, tá? Só para quem tá estudando para português aí em concurso, vocês sabem que a gente tem que tomar aquele cuidado que o me dê, né? Você não pode começar uma frase com pronome oblíquo átomo, tá? Então é dê-me a solução da segunda questão. Da quarta questão aqui no caso, tá? Então, tá vendo que usa cálculo? Então você tem aqui as derivadas. Então não é o nosso foco, pessoal. Chega no MEDO, aí esquece, pessoal, esquece. Esquece que para resolver isso aqui, claro que dá para resolver, tá? Só que para resolver isso aqui mesmo em nível de ensino médio não tem cabimento. Não tem cabimento, tá? Então, o legal seria a gente pedir questões difíceis a nível de ensino médio. E a gente copiar isso aqui e a gente deixar bem claro que é a nível de ensino médio. Porque senão vai dar a falsa impressão de que pode ser de cálculo. E aí vai prejudicar aí a nossa experiência. E agora ele tá pegando correção inelástica num plano inclinado. Bem legal isso aqui. Então tem várias questões, pessoal, que vocês podem pedir e pode pedir a solução para o chat GPT. Então, assim, não tem motivo de vocês não estarem, de fato, aí é, estudando essa parada. Ou melhor, não tem motivo de vocês, de fato, deixarem de estudar por falta de questões. Você tem como pedir para o chat GPT te ajudar. Então, isso aqui é muito legal, pessoal. Dá para fazer muita coisa boa aqui. Então, eu queria só dar uma ideia geral para vocês de como vocês usam aqui o chat GPT. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários, tá? Eu acho legal a questão
de como ele pode ajudar a gente a entender esses conceitos, sabe? Conceitos mais complexos, ele explica de uma maneira bem simples. E é aquilo, não use ele com objetivos que sejam errados, como copiar para trabalho. Não faz isso, isso é errado, isso você está se enganando. Não faz isso, pessoal. Vamos de fato aí ser honesto e aprender muito aqui com o ChatGPT, porque ele ajuda bastante mesmo. Ele realmente ajuda a gente em muita coisa. Então, é isso que eu queria passar, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e eu vou deixar aqui no comentário fixado o nosso curso Física Veloz, um curso incrível que vai te ensinar física e te ajudar a ir muito bem nas provas, te ajudar a fazer a prova rápida, tá bom? Valeu e até a próxima!